Olá pessoal, nós somos o Grupo Magneto. No nosso projeto, no nosso trabalho de conversor de autômatos, vamos tratar hoje as conversões entre uma FND, uma FD e uma R. Vamos explicar detalhadamente o que seria cada sigla dessa, o que seria cada autômato e suas respectivas conversões interligadas. Eu me chamo Christopher e vou começar falando, juntamente com Davi, sobre a conversão FND para AFD. Então, antes mesmo de nós entendermos essa conversão, precisamos entender individualmente cada autômato. O FND ele se caracteriza como um autômato finito não determinístico, que é um autômato que ele possui vários estados, ou poucos estados, e também outros possíveis estados perto dele, próximos, que vão levar a um determinado estado final. Já o AFD ele possui estados possíveis, aceitáveis ou não, dessas cadeias simbólicas que vocês estão vendo nessa representação, nessas duas representações. Então, dessa forma, pode-se descobrir o seu estado final. A função main do nosso programa, colocando isso para uma linguagem C de programação, essa conversão entre os dois autômatos possíveis, para de forma a facilitar o entendimento, nós colocamos poucas funções chamadas. Se entende, para ser de uma forma mais enxuta, toda a compreensão do que vai ser feito. Então, para entender primeiramente tudo, precisamos focar nas flags, como vocês podem observar aí. Temos um laço principal das flags e são definidas 5 flags possíveis. A H, que seria help, a C, que seria para o copyright, a V para a verbose, o F para a entrada de dados, sendo um arquivo de texto, de forma direta, e o N para a entrada de dados utilizando o pipe, ou seja, une a saída de um arquivo de texto, nesse caso, com a entrada de outro, que também, dessa forma, vai ser o nosso código, vai ser o nosso programa, o nosso conversor. Entretanto, é fundamental que sejam destacadas as flags de entrada, que seria a F e a N, como eu já citei um pouco atrás. Então, colocando isso para um código em C, no nosso programa, a função main desse nosso programa, de conversão do FND para o AFD, foi definida de forma a facilitar o entendimento por meio de chamadas, poucas funções. Então, vamos entender primeiramente as flags que levam a essas funções. Como é possível perceber na imagem, o laço principal são definidas 5 importantes flags, e são as flags disponíveis. O H para o help, o C para o copyright, o V para a verbose, F vai ser a entrada de dados sendo o arquivo de texto, diretamente, e o N para a entrada de dados, utilizando o pipe, que une a saída de um arquivo com a entrada, nesse caso, do nosso programa. Entretanto, é fundamental destacar as duas flags F e N para a entrada de dados. Caso a opção da flag escolhida seja F, a variável entrada vai ser igual a 0. Caso N seja escolhida, a variável convert vai indicar valor 1, o que definirão qual tipo de entrada vai ser utilizada no resto do código. Nessa linha de raciocínio, na entrada de dados, caso a variável convert seja diferente de 0, a função m recebe a fnd será chamada, que como o nome já indica, vai receber a quíntupla a fnd para o nosso programa. Porém, caso contrário, a leitura do arquivo txt será diretamente executada. Então, pegando essa mesma análise, e separando diferentes tipos de entrada de dados, ocorrendo a entrada F, utilizando a flag F, a função recebe a fnd será chamada. E sendo a entrada do tipo N, a flag N, a função m recebe a fnd será executada. A diferença entre as duas são unicamente a forma como recebem os dados, porque uma vai utilizar diretamente a leitura a partir de um fopen e o outro não. Porém, ambas mantêm o mesmo modelo lógico, o mesmo modelo principal, com a estrutura de armazenamento de valores, nesse caso aí da quíntupla. Função recebe a fnd. Recebendo os dados necessários da entrada com a flag F, como já dito anteriormente, a função tem como objetivo processar os dados lendo todo o arquivo. Então podemos observar que o programa irá ignorar todo e qualquer caractere, utilizando na sua frente o cerquilha. Analogamente, por exemplo, o cerquilha K será ignorado e sua linha seguinte será lida e armazenado o número de estados. Quando for com A, vai ser a última letra do alfabeto.
com S, o estado inicial, o F, a lista, né, dos estados finais, e D, a lista vista na função de transição, que será vista mais à frente. Olá, meu nome é Davi, eu vou explicar como é que foi feito o cálculo da FD. A FD, a função vai receber duas saídas de funções, da cálculo estado inicial e calcula a lista left. Assim, enquanto existir estados para serem calculados, o cálculo lista left vai ser repetido. E ao não existirem mais, ela vai passar para 3 novas funções. A novo delta, que vai calcular o novo delta com os novos estados calculados. Calcula novos finais, vai calcular os novos finais com os novos estados criados. E no final ele vai montar a FD com o novo delta, os novos finais, a quantidade de estados, a letra final e o estado inicial. Para explicar um pouco melhor do código, quero explicar um pouco sobre o cálculo do lista left. Ela é um pouco complexo, que ela vai trazer mais 4 funções agregadas a ela. Ela vai pegar um estado e calcular. Esse estado pode existir vários referentes a ele, do primeiro a FD, a FND. Então eu vou precisar calcular todos os estados referentes a esse novo estado. E se por acaso eles tiverem alguma transação em epsilon, eu vou ter que calcular essa transação em epsilon para a gente calcular o novo estado, esse calcula o estado inicial. Assim eu vou poder calcular o meu estado F. Assim, seguindo os meus calculo estado, tendo a minha calcula lista left. Boa tarde, aqui é José Eduardo Lupa. Eu vou falar um pouquinho da transformação de AFD para AR. A função recebe AFD é a função que vai receber, igual a função AFD recebe AFND, no qual ela vai receber da terminal todos os parâmetros da quíntupla que você vai ser necessário. Então essa função vai simplesmente pegar aquilo depois de escaneado no arquivo tipo file, irá colocar na struct de quíntupla com todos os parâmetros já organizados. O K, o S são estados iniciais, estados finais, e os arcos, né, que são os estados dele do delta. Bom, eu sou Lara Nogueira e eu vou continuar falando sobre a transformação de autômato finito para a expressão regular. Bom, a função fd_r, ela vai precisar atualizar a minha quíntupla. E a primeira atualização a ser feita é adicionar um novo estado inicial e um novo estado final. Então tá aqui. Depois que eu adiciono esses estados, eu vou precisar fazer o arco deles. O arco deles será o meu novo estado inicial com o meu estado, sendo o estado final, como o meu antigo estado inicial. Então fica 0, 0. E o meu estado final vai ser adicionado como o meu antigo estado final tem o meu novo estado final como estado final. Então fica 1, 1 aqui. Bom, depois disso vocês podem ver que aqui está o meu estado inicial antigo, novo e o meu antigo aqui. Então aqui eu tinha um estado inicial e eu adicionei um novo estado inicial. Então todos que já estavam na minha lista, eles vão acender e eu vou ter que acrescentar 1 a quem está aqui. Então eu vou adicionar 1 a todos que estão na minha lista e aqui eu tenho a diferença do meu novo estado inicial para o meu antigo estado inicial. E o meu novo estado final, antes era 2, agora vira 3. Eu adiciono 1 a todos da minha lista. Os meus ciclos, quem é meu ciclo infinito, por exemplo, eu tenho o estado inicial como 1 e o meu estado final como 1. Então isso é um ciclo infinito, ele começa e termina nele mesmo, eu adiciono um asterisco. Bom, a minha função concatena, ela tem 2 parâmetros. Quem são esses parâmetros? O primeiro parâmetro é que ela tem estado inicial com o mesmo estado e o meu estado final com o mesmo estado. Então, no caso aqui, 1, são os 2 estados são iguais. Então, atende o primeiro. O segundo parâmetro é que esse estado inicial, ele tenha como estado final o estado final geral, que no caso é o 3 e o 1 não atende esse parâmetro, mas o 2 atende esse parâmetro. E o 2 também atende ao primeiro parâmetro, que era ser infinito. Então, essas notações são selecionadas. E agora eu vou concatenar elas. Como eu concateno, eu vou pegar o estado inicial, vou pegar os arcos, concatenar os arcos e fazer com que ele termine no estado final geral. Então, essa é a minha concatenação. A função elimina estados, ela vai escolher qual estado eliminar. No caso, eu quero eliminar o meu estado 1. Então, eu vou ver aqui em amarelo quem termina com 1 e em azul eu vou ver
quem começa com 1, quem tem estado inicial 1. Então, essas são as notações selecionadas e agora eu vou concatenar. Como eu concateno, eu vou pegar o estado inicial de quem começava com 1, que no caso é 0, e vou fazer com que concatenar os arcos e vou fazer com que termine no meu estado final 1. E aqui, dessa forma, eu vou eliminar. Isso é um ciclo e ele vai eliminar, dessa forma, todos os estados 1. É isso. A função remover delta, basicamente você vai enviar para ela os seus estados iniciais, os finais e o char, a sua string, e irá mandar também a sua lista, que no nosso caso é o tdelta. Nessa lista ele irá encontrar os únicos compatíveis com o que você mandou e após encontrá-lo irá removê-lo da lista. E agora vindo para a função transER, que é a função final da parte de conversão de AFD to AR, que no caso, se chegou até aqui, agora todos os estados têm que estar com os estados iniciais que a gente criou e os estados finais que a gente criou. E agora ela irá comparar todas as strings entre eles para poder ver se tem alguma substring similar. Se tiver uma substring similar, ela irá juntar os seus arrays para numa só. E caso não tenha substrings similares, ele irá adicionar com um ou, formando assim no final uma expressão regular completa e printando no terminal. Olá, meu nome é Maria Cecília e eu vou explicar o que é uma expressão regular. Logo após a conversão feita pelo código que gera o ER, que foi explicado anteriormente, entramos para a terceira transformação das conversões dos autômatos, a conversão do ER para um autômato finito não determinístico, ou seja, um AFND. Uma expressão regular é basicamente uma união de caracteres que tem como objetivo filtrar padrões em um conjunto de informações textuais, como por exemplo essas que estão aparecendo no slide. Cada caractere indica uma informação a ser gerada e posteriormente será lida pelo código e convertida para o AFND, que indica os estados de aceitação, que será melhor explicado a seguir. Olá, meu nome é Rodolfo Brasil e continuando a parte de expressão regular, eu vou falar um pouco sobre a conversão manual de expressão regular para um autômato finito não determinístico. Inicialmente, nós temos aqui o nosso estado inicial, que ao ler um caractere A, ele vai para o seu estado de aceitação. Em seguida, nós temos o exemplo da conjunção, onde nós temos no estado inicial, lemos o caractere A, passamos para o próximo estado. Fazemos uma transição espontânea para o próximo estado, e só após ler o caractere B, nós chegamos ao nosso estado de aceitação. No terceiro exemplo, nós temos uma disjunção. Estamos no nosso estado inicial, fazemos a transição espontânea para esse próximo estado, que lendo A, ele chega ao seu estado de aceitação, ou, que no caso é uma disjunção, passamos para o próximo estado aqui embaixo. Caso leia B, eu chego no meu estado de aceitação. A disjunção, ela se diz respeito a isso, a essa opção de caminhos. Ele pode ler tanto A, tanto o B, ao contrário da conjunção, que obrigatoriamente tem que ler tanto o A quanto o B. Bem, vamos começar agora a parte do código para essa conversão do ER para o AFND. E como todo bom código, nós vamos começar pela main. A main é essa que consegue pegar uma série de flags, como vocês estão vendo aí, o H, C, N, V, F, e cada uma delas tem uma função específica. A help, como vocês estão vendo na tela no momento, ela serve para dar instruções e informações a respeito do código, seja do funcionamento, seja da parte legal, da parte de como está rodando o código. E o copyright é justamente essa parte do legal, que seria o nosso código. A entrada N. Como funciona a entrada N? Ao digitarmos a flag "-n" no terminal, teremos acesso a ela. Como ela funciona? Vamos lá. Primeiro abriremos um arquivo temporário, e esse arquivo temporário vai pegar o input do nosso usuário. Esse input então é atualizado e outro arquivo é aberto. Esse segundo arquivo aberto, com a informação atualizada, seguirá no código adiante. Vamos usar agora a entrada por arquivo. Na entrada por arquivo, o getOp vai simplesmente pegar o nome desse nosso arquivo e vai abrir o cujo. E ao fazer isso, ele vai seguir com o código. A parte de ler arquivo. Essa é uma parte essencial do código.
E ela consiste em ler o arquivo. Ela vai abrir e identificar onde estão e o que representa cada caractere dentro dessa string, que seria a expressão regular. E a conversão para FND, que é justamente o código que nós estamos escrevendo. Bem, esse, como vocês estão vendo, é uma série de ifs e elses seguidos de várias funções. Essas funções são específicas demais para o nosso vídeo. E ela consiste em basicamente pegar as informações do ler-arquivo e transformar elas em reais dados para o nosso FND, para essa conversão. Então é isso. Muito obrigado por ter assistido e tchau, tchau!